Bom dia, chegamos à live de segunda-feira, hoje com o tema: o que é exatamente a terapia sistêmica? Muitas pessoas que não conhecem exatamente qual é a diferença, o que é que quer dizer, ficam na dúvida. E eu decidi fazer essa live para trazer para você a consciência de como é profunda a terapia sistêmica. A primeira pergunta que eu queria trazer para você, para que você começasse a se perguntar, é assim: você já sentiu que você carrega padrões que você vem repetindo na sua vida? Você pode mudar de lugar, você pode mudar de pessoa, você pode achar que vai fazer um novo ciclo, uma coisa diferente, mas quando você percebe, você está voltando a repetir os mesmos padrões. Por exemplo, a pessoa que sempre se conecta com relacionamentos que não a valorizam, ou por acaso a pessoa que sempre passa por situações de falta de valorização, de abandono, ou seja, ciclos que à medida que você vai vivendo, oi meu amor, Flavinha, tudo bem? Ciclos que à medida que você vai vivendo, vão se repetindo na tua vida. E muitas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu tenho que passar por tudo novamente? Ou então, quando você sente que carrega dores, carrega coisas que você sente que não são suas, né? Sentimentos, quando você passa por determinadas situações, e você diz: meu Deus, de onde vem isso? De onde vem esse medo? De onde vem essa angústia, essa ansiedade? Então, na terapia sistêmica, a gente tem um olhar para todas essas coisas que vão além do consciente, além do que uma terapia convencional ela alcança. E por quê? Eu vou contar para você um dado muito interessante que explica por que a gente traz todas essas questões que não são nossas, né? Que não passaram por a gente. Por isso que a gente diz que a terapia sistêmica, a gente diz que o ser humano, você não é só você é um conjunto de coisas, das vivências que você passou, da sua ancestralidade, da história da tua família, do teu sistema, que você traz com você. E isso não é uma coisa espiritual, uma coisa holística, não tem nada a ver. Há vários anos já que os pesquisadores que pesquisam a epigenética, eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram ratinhos e colocaram ele num ambiente controlado, e toda vez que esses ratinhos eles sentiam um cheiro adocicado, que era de uma flor de laranjeira, ele recebia um choquinho elétrico, né? Toda vez que eles colocavam o ratinho para sentir aquele cheiro, e toda vez que ele era submetido àquele cheiro, ele recebia um choquinho elétrico. Depois de 10 dias, eles colocaram esses ratinhos, né? Eles cruzaram esses ratinhos com outra ratinha, e o que eles conseguiram detectar foi que os filhos desses animais, eles apresentavam o mesmo medo que foi gerado nesse primeiro animalzinho, mesmo sem ter conhecido, mesmo sem ter convivido com aquele outro animal. Então, o que é que isso mostra para a gente? E o que é que eles explicaram que isso aconteceu? Houve uma mudança de resposta no DNA desses animais. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente traz medos, a gente traz fobias, a gente traz comportamentos que não foram gerados por vivências que a gente passou. São coisas que os nossos ancestrais passaram, que os nossos pais passaram, e a gente repete isso. Isso vem não só na nossa carga, né, emocional, na nossa carga espiritual, nas histórias que contam dos nossos avós, dos nossos bisavós, e a gente ouve. Isso a gente traz no nosso DNA.
né? Na nossa genética, em quem nós somos. Então, quando a gente fala da terapia sistêmica, a gente tem um olhar para tudo isso. Porque a terapia sistêmica, ela entende que tudo que você traz e as coisas que você tem, as respostas que você tem, os movimentos que você tem frente aos desafios da tua vida, eles não são só seus. Então, se você fica presa em só cuidar daquelas histórias que aconteceram com você, muitas vezes você não consegue mudar os resultados, porque aquilo ali é uma coisa que está muito mais profunda dentro de você. E que você só vai conseguir realmente mudar aquele padrão, mudar aquela forma de ver, quando você for para uma coisa muito mais profunda. Quando você entender que esses padrões são padrões que você carrega da tua ancestralidade, você carrega da história dos teus ancestrais. Por exemplo, quando a gente fala de obesidade, muitos fatores que mantêm a obesidade, que fazem com que a pessoa tenha mais probabilidade da obesidade do que de outras, eles são carregados de herança genética, por exemplo, de ancestrais que viveram na guerra, que passaram fome, ancestrais que passaram por situações de dor muito difícil, e o alimento ele está ligado justamente a essa situação. Então você traz isso dentro de você, e isso faz com que você tenha mais probabilidade a apresentar uma obesidade hoje em dia. Então, assim, são tantos detalhes e que fazem uma diferença tão grande, que quando você começa a ter consciência disso e você começa a entrar em contato com uma terapia como a terapia sistêmica, e você consegue se desconectar dessas situações que não são suas, você consegue muito mais facilmente mudar um padrão que você hoje entende que não é o que está fazendo sentido para você. Porque muitas vezes a gente carrega verdades que não são nossas, a gente carrega situações que não são nossas, a gente carrega crenças que não são nossas. E são justamente essas cargas que a gente traz de outras pessoas, que a gente traz por amor. A terapia sistêmica, a gente também fala sobre o amor cego, ou seja, quando eu estou em lealdade com um pai meu ou uma mãe minha, porque eu assisti o sofrimento deles, porque eu assisti a dificuldade que eles passaram, e eu como criança e como querendo ser a salvadora ali daquela pessoa, daquela figura que eu tanto amo, eu venho trazendo essas lealdades, como a gente chama na terapia sistêmica, para que, se o meu ancestral passou isso, eu também não posso fazer diferente. Se a minha mãe não conseguiu prosperar, por exemplo, se ela precisou trabalhar muito, se foi muito difícil para ela, em lealdade, em amor a essa mãe, eu faço o mesmo comportamento. E isso é muito sutil, isso é muito louco, né, se a gente parar para pensar nisso, porque conscientemente ninguém faz um movimento como esse. Esse é um movimento que ele é totalmente inconsciente, né? Ele é feito sem que a gente tome consciência de que está fazendo esse tipo de comportamento. E por isso que é tão importante você começar a se conectar com esses conteúdos, porque você só vai conseguir se libertar e mudar quando você identifica de que realmente aquilo ali não é teu, né? Aquilo ali que você está repetindo, que você está carregando, não é uma verdade sua, não é uma crença sua. E quando a gente tem a consciência de que aquilo que eu estou repetindo, primeiro aquilo é algo que não me faz bem, é algo que não tira que tira a minha paz, que não me dá força. Então, quando eu tenho essa consciência, e mais uma consciência de que isso não é meu, isso é uma coisa que eu estou trazendo de outra pessoa, eu consigo muito mais facilmente começar a mudar o meu comportamento, começar a mudar a minha forma de agir, começar a mudar a minha forma de pensar e realmente quebrar
esse padrão, quebrar essa forma de agir. Porque na terapia sistêmica também a gente entende que porque um sistema familiar, ele traz essa repetição de padrão, né, dentro do sistema, porque todas as gerações, ela vem repetindo aquilo ali. Porque um sistema familiar, assim como na natureza, a gente sempre vem trazendo de volta as coisas que não deram certo, para que o aprendizado seja feito e que alguém chegue para mudar aquele padrão. Né? Então, é o que a gente chama na terapia das ovelhas negras, que são aquelas almas corajosas que o sistema familiar esperou por gerações, que chega e diz assim, essa forma de viver, de agir e de pensar não faz mais sentido eu carregar. Eu honro todas as dores, eu honro todos os aprendizados que todos tiveram, mas a partir de agora eu sou a representante do nosso sistema familiar e eu ensino uma nova forma de agir, de pensar, de encarar os problemas. Eu não aceito mais, por exemplo, estar dentro de um relacionamento onde a mulher não tem voz, onde a mulher não tem a autorização para colocar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. Então, a terapia sistêmica, ela ajuda você a você tomar essa força inclusive que vem dessa ancestralidade, porque quando a gente não toma consciência desses conteúdos e os conteúdos que não fazem sentido com a gente, que tiram minha força, que tiram a minha paz, eu simplesmente repito, né? E as coisas continuam acontecendo. Mas isso não quer dizer que a minha ancestralidade, ela só passa para mim as coisas ruins. A nossa ancestralidade, ela também transmite para a gente, por gerações, a sua força, porque tiveram muitos homens e mulheres que lutaram com aqueles padrões, que conseguiram se superar e que, apesar de passarem por situações difíceis, encontraram força para, de alguma maneira, sair daquela situação. Talvez não do jeito como você entende que hoje é o jeito certo, até porque são tempos diferentes, são padrões diferentes. Mas a gente também, na terapia sistêmica, a gente toma a força dos nossos ancestrais, né? A gente deixa com cada um suas dores, suas formas de ver, né? A gente honra todo o movimento que eles fizeram, a gente honra tudo que eles fizeram, mas a gente só fica com o que hoje vai nos trazer paz, vai nos trazer força. Que a gente fica com o que hoje está alinhado com quem eu sou. Quando eu faço esse movimento, eu paro de ser um mosaico das outras pessoas, né? Os pedacinhos que foram sendo colocados em mim, de como as outras pessoas pensam, sentem, falam, e eu vou cada vez mais me aproximando de quem eu sou, da minha verdade, porque é exatamente quando a gente vem para dentro da gente que a gente encontra a paz, que a gente encontra a nossa força, que a gente encontra o que faz sentido para a gente. E para que a gente consiga fazer esse movimento, a gente precisa ter coragem. Coragem de olhar para a nossa história. Coragem de buscar esse entendimento que está muito além do convencional, né? Se você já tentou, você é aquela pessoa que já faz terapia há muito tempo, que se olha já há muito tempo, mas sente que poderia estar muito mais livre, muito mais destravada, muito mais consciente de quem você é, da personalidade que você tem, das vontades que você tem, mas muitas vezes não tem coragem de colocar para fora, é porque você precisa ir além, né? Não falando de jeito nenhum das terapias convencionais, eu acredito que cada pessoa ela tem um horário diferente, cada pessoa ela tem uma necessidade diferente e todas elas são satisfatórias para o que você precisa. Mas se você entende que você já tentou tudo, você já tentou o convencional, você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes você passa vários anos numa terapia convencional, é porque você fica ali só naqueles conteúdos que são seus,
que sim, a gente precisa olhar para eles também. Mas chega um determinado momento em que eu tomo a consciência de que só aquilo não está resolvendo o que eu tenho. Por quê? Porque o que eu preciso olhar agora e o que eu sinto que está me paralisando, eu sinto que é o que está fazendo com que eu ainda não tenha os resultados que eu quero, são coisas muito mais profundas. Então é nesse momento que a terapia sistêmica ela entra, porque a gente utiliza códigos, inclusive espirituais, códigos vibracionais, códigos de cura, que esses sim vão conseguir com que você saia do que você está hoje, das situações que você está hoje, para que você crie dentro de você uma nova consciência, uma nova forma de agir. Mas você só consegue fazer isso quando você encara com verdade a tua história. E muitas vezes as pessoas ficam com medo de fazer uma terapia como essa, porque tem medo de voltar a sentir tudo que sentiram, tem medo de voltar a se conectar com aquela história ou com aquele sentimento que passaram. Só que o que você precisa também ter consciência é que quando você passa por um processo como esse, né, com a terapia sistêmica, com as constelações espirituais, você não está revivendo novamente aquele trauma, você não está revivendo novamente aquele drama. Você simplesmente, você olha com verdade para aquilo, você vê que aquela foi a tua história, mas a partir daquela situação, a gente redesenha os resultados que ela trouxe para você. Porque, na verdade, o medo, a repetição de padrão, aceitar relacionamentos que só te desvalorizam, isso só são resultados, sintomas dessa raiz primordial que gerou isso aqui que você está trazendo. E nas constelações espirituais, na terapia sistêmica, a gente vai ali na raiz e a gente reconfigura exatamente a resposta que você vai dar a partir daquela situação. E isso é o que a gente chama de cura. É você reorganizar aquilo que você, no momento que aconteceu aquela situação, você não conseguiu, né? Ou porque estava fragilizada, ou porque você não entendeu a situação, ou porque você até tinha uma consciência diferente. Então, no trabalho que eu faço, na terapia sistêmica, nas constelações espirituais, a gente traz para você, a gente desenvolve dentro de você essa nova consciência, que é essa nova consciência que vai fazer com que você realmente consiga mudar o resultado dentro de você quando você novamente entrar em contato com as situações que deixaram em você esses sintomas que hoje você entende que você quer soltar, que você não quer mais que faça parte de você. Então, a consciência que eu queria trazer para você é que existe sim uma forma diferente, mais rápida, mais potente, mais verdadeira, de você soltar todas aquelas situações que você entende que não são as que fazem com que você viva a sua vida da melhor forma, da forma como você quer, da forma como você entende que é importante. Então, entender que aprender a dizer não, aprender a colocar as suas verdades, aprender a colocar o que lhe incomoda, o que não lhe incomoda, ou seja, fortalecer dentro de você verdadeiramente a pessoa que você é, né? E se autorizar a ser quem você é. Entender que muitas vezes quando você precisa se moldar para encaixar, se moldar para ser aceita, se moldar para pertencer, você está simplesmente agindo fora do que vai lhe trazer força, do que vai lhe trazer potência. E são justamente esses conteúdos que, para que você comece a se desvencilhar deles, você precisa ter a consciência. E ter a consciência sistêmica
e ter a consciência de por que você está agindo dessa maneira. Então, o convite que eu faço para você hoje é ter coragem de olhar para a tua história e entender que é dentro da sua história onde você vai achar a força para criar os resultados que você quer dentro de você. Então, o convite que eu te faço é: olha para a tua história, né? Começa a entender de onde vieram aqueles comportamentos. Isso é meu, isso é da minha ancestralidade, isso é de algum evento que aconteceu e no momento que aconteceu eu fiquei tão traumatizada que eu não consegui digerir. Então, quando a gente vai olhando situação a situação da nossa história com verdade e vai colocando as engrenagens no lugar, a gente vai muito mais rapidamente evoluindo e nos transformando mesmo, né, numa pessoa muito mais segura, muito mais equilibrada, muito mais alinhada com quem a gente é. Então, é um convite que eu faço. Se reconecte com a sua história, se reconecte com quem você é, e você vai ver que você vai trazer para a tua vida muito mais leveza, muito mais verdade, muito mais alegria. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente deve cultivar dentro da gente. Obrigada.